Olá, começa agora o UFSCar Notícia, o programa que traz informações da Universidade Federal de São Carlos. E hoje você vai ver. Comitê de Controle e Cuidados em relação ao novo coronavírus faz um balanço sobre o avanço da doença. A epidemia está em ascensão e, se flexibilizarmos o isolamento social, nós poderemos cair num cenário epidemiológico muito mais difícil. O UFSCar vai realizar 5.000 testes de Covid-19. Um laboratório foi adaptado para o trabalho no campus São Carlos. A gente espera que São Carlos consiga fazer um número maior de testes justamente para conseguir lidar melhor com essa doença. O UFSCar trabalha na criação de sensor que identifica o novo coronavírus na saliva do paciente. O UFSCar Notícia está no ar. O Comitê da UFSCar de Controle e Cuidados em relação ao novo coronavírus fez um balanço em relação ao avanço da doença no Brasil, no estado de São Paulo e também nos municípios de São Carlos e Sorocaba. Eu conversei com o presidente desse comitê, o professor do Departamento de Medicina da UFSCar, Bernardino Souto. O estudo levou em consideração os dados divulgados até o dia 4 de maio sobre os números da Covid-19 no Brasil, no estado de São Paulo e também nos municípios de São Carlos e Sorocaba. Sobre isso, eu converso agora com o presidente do Comitê de Controle e Cuidados em relação ao novo coronavírus da UFSCar, o professor do Departamento de Medicina da Universidade, Bernardino Souto. Professor, obrigada aqui pela participação na TV UFSCar, viu? É um prazer estar aqui de novo. Professor, o que esse estudo traz de mais relevante em relação à ascensão do novo coronavírus, tanto no Brasil quanto no estado de São Paulo, em São Carlos e Sorocaba? Ele mostra o seguinte, que a epidemia ainda está em ascensão, ou seja, ainda não chegou no pico, ela ainda vai crescer mais, mas que as medidas de isolamento social têm ajudado a mitigar um pouco isso, de modo que a intensidade da epidemia ela poderia ser maior se nós não estivéssemos fazendo isolamento social, mas, ao mesmo tempo, o isolamento social precisa ser insistido nele, porque a epidemia está em ascensão e, se flexibilizarmos o isolamento social, nós poderemos cair num cenário epidemiológico muito mais difícil. Com relação a São Carlos e Sorocaba, né, o ritmo do avanço da Covid-19 tem sido mais lento em relação ao país, ao estado de São Paulo? A taxa de crescimento diário da epidemia, ou seja, a proporção com que um determinado dia aumenta o número de casos em relação ao dia anterior, o município de São Carlos está numa situação mais avançada nesse sentido do que o estado de São Paulo como um todo. Por exemplo, a taxa de proporção de crescimento da epidemia em São Carlos ela está um pouco mais elevada que a do estado, provavelmente porque a epidemia aqui é mais jovem. Quando a epidemia é mais recente, as taxas de crescimento iniciais são muito altas. Depois ela tende a cair um pouco, essa taxa de crescimento. Então, em São Carlos, essa taxa de crescimento ela está mais alta do que o estado de São Paulo, mas provavelmente é por isso, porque a epidemia aqui é mais recente do que o estado de São Paulo como um todo. Uhum. E já em Sorocaba? Em Sorocaba, ela também está um pouco maior que a do estado de São Paulo como um todo, mas um pouco menor do que a de São Carlos. Ou seja, provavelmente a doença chegou em Sorocaba um pouco antes de São Carlos e um pouco depois da capital. Então, se eu pegar uma ordem cronológica, o que a gente tem é o seguinte: a epidemia começou na capital e, posteriormente, ela chegou em Sorocaba e, mais tarde, um pouco em São Carlos. Provavelmente, essa é a razão por que São Carlos tem uma taxa diária de crescimento maior que Sorocaba e Sorocaba tem uma taxa de crescimento maior do que o estado como um todo. Eu perguntei desse ritmo, né, que a gente às vezes acredita ser mais lento, porque quando a gente vê o número de casos, né, o número de casos ele é menor em relação ao estado de São Paulo, à capital, por exemplo, a gente imagina que pode estar, então, mais tranquilo. Então, não é isso não, né? Com relação quando você transforma isso em taxas, em percentual, a gente tem que ficar em alerta ainda, né? Exatamente, nós temos que ficar em alerta, porque, veja bem, a taxa de crescimento diário de São Carlos e de Sorocaba são maiores que a taxa de crescimento diário do estado de São Paulo. Mas, em termos de velocidade, né, de crescimento da epidemia, isso já muda um pouco. Então, veja bem, em São Carlos, ele está crescendo numa velocidade menor que a geral do estado. Então, o que provoca isso? É o isolamento social.
Então, o isolamento social, por exemplo, em São Carlos, ele tem sido melhor do que o isolamento social de Sorocaba e tem sido melhor que o isolamento social do cômputo geral do estado de São Paulo. Então, o que está segurando a nossa situação é o isolamento social. Esse dado obtido em 4 de maio, provavelmente ele está dizendo respeito a um isolamento social de praticamente um mês atrás, né? Então, esse isolamento social que aconteceu entre 15 e 30 dias anterior ao dia 4 é o que está refletindo nesse dado. Esse dado está mostrando o seguinte: nós estamos conseguindo, em São Carlos, achatar a curva epidemiológica da doença, de modo a não sobrecarregar o sistema de saúde. Isso por causa do isolamento social. Mas qualquer flexibilização sobre o isolamento social poderá fazer com que esse achatamento se perca, a curva fique mais apiculada, ou seja, o acúmulo de casos no prazo curto aumente, e aí venha, de fato, a sobrecarga ao sistema de saúde. Quer dizer, em resumo, o que nós temos? Nós temos uma situação que está relativamente controlada em São Carlos, mas ela está sob pressão. Qualquer vacilo que nós cometermos, principalmente em relação ao isolamento social, nós corremos o risco de perder esse controle da situação. Em relação a Buri e Araras, municípios que a UFSCar também tem campus, esse levantamento não trouxe dados, né, professor? Exatamente. Eu não encontrei nenhum caso registrado de Covid em Buri. Ou porque ainda não foi registrado, ou porque realmente Buri talvez ainda não tenha tido nenhum caso. Com relação a Araras, para eu fazer esses gráficos, eu precisava dos dados diários da epidemia. E na página da Prefeitura de Araras, eu encontrei apenas os dados acumulados. E aí, então, não foi possível fazer o gráfico especificamente em Araras. Em relação a Sorocaba e São Carlos, eu consegui encontrar os dados diários e aí permitiu fazer, então, os gráficos. Professor, uma pergunta que todos os servidores, estudantes da UFSCar, a população em geral está se fazendo agora, é se existe uma estimativa de quando tudo isso vai passar, uma vez que o senhor disse que a doença ainda está em crescimento no Brasil, né? Essa estimativa é muito difícil de fazer, principalmente porque nós temos um índice de subnotificação muito grande. No Brasil, estima-se que a subnotificação chega em torno de 93%. Por exemplo, se hoje eu anuncio que São Carlos tem 40 casos, provavelmente tenha 400 casos, porque a subnotificação é muito grande. Então, isso dificulta fazer um cálculo mais preciso, né? Agora, o que nós temos é o seguinte: a curva ainda está em ascensão. Essa curva não chegou no pico. Só depois que ela chega no ponto máximo é que essa curva começa a estabilizar, e nesse momento nós podemos começar a pensar em algum tipo de flexibilização. Então, por enquanto, não há previsão. Nós não podemos pensar sequer agora em flexibilização, porque qualquer movimento nesse sentido seria perigoso, mas se eu tomar como experiência outros países, essa quarentena tem que durar entre 90 e 120 dias, para depois disso a gente pensar na possibilidade de flexibilização. Mas nós ainda estamos numa fase em que não estamos com nenhuma possibilidade de fazer alguma discussão sobre flexibilização segura da epidemia. Então, eu estimaria, né, assim, de uma maneira bastante hipotética e imprecisa, que nós ainda temos uns 90 dias pela frente para poder começar a pensar nesse assunto. Bom, mais detalhes sobre esse estudo você encontra no portal da UFSCar. E, professor, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui na TV UFSCar, trazendo dados importantes sobre essa pandemia. Foi um prazer estar aqui com a TV UFSCar novamente. Um grande abraço para todo mundo aí. E pesquisadores da UFSCar estão desenvolvendo dispositivos para a identificação do novo coronavírus em pacientes infectados. De acordo com Ronaldo Faria, pesquisador, integrante do projeto, essa pesquisa prevê a utilização de sensores eletroquímicos para a detecção na saliva do paciente. O projeto tem o apoio da FAPESP. E agora nós vamos para um rápido intervalo e, a seguir, o UFSCar vai realizar 5.000 testes de Covid-19. São basicamente testes realizados em pacientes internados e também em profissionais da saúde. Já já a gente mostra como estão sendo feitos os exames no Campus São Carlos. Não saia daí, o intervalo é rapidinho.
Estamos de volta e agora com mais uma informação sobre o novo coronavírus. A UFSCar vai realizar 5.000 testes de Covid-19, um trabalho importante, já que a estimativa de subnotificação de casos é muito grande. Veja agora como estão sendo feitos os exames no Campus São Carlos. Os testes estão sendo realizados na UFSCar Campus São Carlos e sobre isso eu converso agora com o professor Anderson Ferreira Cunha, do Departamento de Genética e Evolução. Professor, muito obrigada pela participação aqui na TV UFSCar. Eu já começo falando dos testes, né? Eles estão sendo feitos principalmente em relação aos pacientes, né? São testes dos pacientes que passaram pelo Hospital Universitário da UFSCar em São Carlos. Isso, muito obrigado pela entrevista. Esses testes eles estão sendo realizados no meu laboratório, né, Laboratório de Bioquímica e Genética Aplicada, e são basicamente testes realizados em pacientes internados e também em profissionais da saúde. Professor, esse trabalho é muito importante, uma vez que existe uma preocupação enorme sobre a subnotificação de casos da Covid-19 no Brasil, né? Pois é, nós temos uma relação direta entre a identificação dos casos, né, os testes, e também o achatamento da curva, isso no mundo inteiro. Então, quanto mais testes forem feitos, melhores resultados nós teremos com relação a isso. O que tem acontecido muito no Brasil é essa subnotificação, e a gente espera que São Carlos consiga fazer um número maior de testes justamente para conseguir lidar melhor com essa doença. Para realizar esse trabalho, né, para fazer esses testes, esses exames da Covid-19 no campus São Carlos, a universidade recebeu investimento do Ministério da Educação. Isso. Logo que começou, né, o aparecimento dos primeiros casos em São Paulo, nós procuramos a reitoria do campus e logo em seguida saiu essa linha do Ministério da Educação para pesquisa, e nós concorremos nesse edital e recebemos a verba para a realização de 5.000 testes. Atualmente, quantos testes já foram feitos? Esse trabalho deve continuar até quando? A ideia é continuar até o fim da pandemia. Até o momento, nós fizemos 200 testes, próximos a 200 testes no laboratório, e a ideia é que isso aumente, né? Nós temos trabalhado bastante, tanto no hospital universitário, quanto estamos abrindo para a prefeitura, né? Para a Santa Casa de São Carlos também, e temos realizado testes também para a prefeitura de Ibaté. Uhum. E os exames são todos certificados, inclusive, né? Sim, pois é, nós passamos por quase um mês entre começar a primeira ideia e até a certificação do laboratório. Então, o meu laboratório ele é nível de segurança 2, isso significa que é um laboratório no qual é restrito a entrada de pessoas, é necessário o uso de diversos EPIs para a segurança tanto de quem está realizando os testes quanto para não ter contaminação. E nós passamos por todas as etapas, desde a biossegurança da própria universidade até a CTN Bio, e depois conseguimos a certificação no Instituto Adolfo Lutz, que nos permitiu fazer esse exame há cerca de 3 semanas. Professor, nós temos mostrado aqui várias ações da UFSCar, né, no combate à Covid-19, né? Qual que é a sensação do senhor e de toda a equipe do laboratório, né, de estarem literalmente trabalhando ali para ajudar na identificação dos casos e, com isso, fazer um mapeamento melhor, né, da situação aqui da Covid-19 em São Carlos? É uma satisfação muito grande, né? E a gente teve um retorno muito importante dos alunos, é importante frisar isso, sem eles isso não estaria acontecendo, são eles que colocam realmente a mão na massa. É importante dizer que isso é tudo de forma voluntária, então a gente não está recebendo absolutamente nada para isso. Então, eu já deixo aqui, inclusive, meu agradecimento aos alunos por estarem dispostos a realizar isso, uma satisfação muito grande. O apoio, então, que veio do Ministério da Educação é sobre os custos do exame. Isso, na realidade, nós recebemos quase R$ 2 milhões. Esses R$ 2 milhões, eles servem tanto para compra de reagentes para a realização dos exames, mas também para adequação do laboratório, como compra de equipamentos, compra de EPIs e todo o restante para paramentar o laboratório. Uma vez que isso já está realizado, os próximos investimentos eles vão ser menores, porque eles vão só cobrir o gasto com os reagentes.
Bom, professor, eu agradeço a participação aqui na TV UFSCar, né? Desejamos aí que o trabalho continue a todo vapor e que realmente um trabalho muito importante nesse período de pandemia. Muito obrigado. O UFSCar Notícia de hoje vai ficando por aqui. Você sabe que a gente sempre espera a sua opinião sobre o programa, então fale com a gente acessando TV UFSCar no Facebook. Obrigada pela audiência e até o próximo UFSCar Notícia.